Oi, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula da semana. Na nossa videoaula desta semana, nós vamos falar sobre a importância da doação. Vocês podem pegar o livro de vocês aí, vai da página 88 até a página que vocês vão estar respondendo 93. Nós vamos estar fazendo a atividade da página 93, depois eu comento sobre ela. Mas vamos lá. Esse texto fala sobre a importância da doação. Então, aí eu pergunto para vocês, você já doou algo para alguém? Sei lá, uma roupa, um brinquedo ou comida? Você já teve essa atitude? Que causas você apoiaria se você visse assim uma causa social que te chamasse atenção? O que te chama atenção? O que te chamaria atenção? O que te levaria a fazer uma doação? Você já se perguntou sobre isso? Às vezes a gente vê muito na televisão campanhas pedindo ajuda, pedindo doação. Tem o Teleton, o Teleton que o SBT encaminha todo ano. Tem o Criança Esperança. Vocês já participaram dessas campanhas? Vocês já tiveram a curiosidade de procurar saber que projetos essas campanhas apoiam? Quais são as instituições, as entidades que o Teleton abraça, faz investimentos? E o Criança Esperança? Alguém de vocês já teve essa curiosidade de saber para onde vai o dinheiro das doações do Criança Esperança? Não, né? Pesquisem. Vocês vão ver, são muitas as instituições que são abraçadas por estas campanhas, que vivem basicamente da doação dessas campanhas. São várias as instituições de várias situações, né? Trabalham com crianças em várias situações, às vezes tem com idosos, pessoas com câncer, pessoas paraplégicas, pessoas tetraplégicas, pessoas... Enfim, são muitas casas, são muitas as instituições. Mas vamos para cá e vamos conhecer um pouquinho do texto, o que o autor trouxe para a gente neste conteúdo. Olha, na página 88, ele apresenta as novas economias, que são as virtudes humanas, que hoje movimentam a sociedade praticamente, né? As novas economias são as novas formas de você fazer investimento, de você poder economizar e saber economizar. E a natureza, ela é a maior doadora, né? A gente sabe disso. Então, a natureza, ela é a maior doadora de recursos para a humanidade. Mas e nós? A humanidade. O que a humanidade dá em troca para esta natureza? O que nós costumamos dar em troca? Lixo jogado nas ruas, jogado nas praças, nas calçadas. É isso que nós damos em troca. Queimadas, né? Queimadas, sai queimando aí, jogando às vezes bagana de cigarro. O ser humano às vezes joga bagana de cigarro, joga fagulhas, né? O próprio lixo jogado fora em período seco, ele pode causar pequenos incêndios, o que vai alastrando em grandes incêndios. O que nós damos à natureza mais ainda? Desmatamento, o desmatamento, né? Destruição das florestas, é isso que nós damos para a natureza, né? Por quê? Porque falta a consciência do cuidado com a natureza, né? Mas vamos para cá, né? Vamos continuar. Diz que cada vez mais as pessoas estão refletindo sobre o real sentido da vida, sobre suas interações com o meio e com o próximo, e sobre o legado que deixarão para este mundo. Isso é importante, essa reflexão. Se as pessoas estão cada vez mais refletindo sobre isso, significa que estão se preocupando, né, que estão procurando mudar as atitudes para melhorar, né, as condições com o meio ambiente. E aí a gente conhece aqui as novas formas de economias, né? Tem a economia do altruísmo, tem a economia da gratidão, a economia solidária, a economia de base ou de proximidade, tem a economia do propósito. O que cada uma delas diz?
O que essa economia apresenta para nós? O que é? Com licença. Vamos ouvir a economia, vamos ver a economia do altruísmo. É o sistema que valoriza a generosidade. Neste modelo econômico, a riqueza não depende do que se acumula para si, né? É um modelo que incentiva o lado positivo de cuidar da natureza, né? Da natureza humana, considerando que o bem-estar das pessoas está relacionado com os seus amigos, está relacionado com o respeito e a preocupação com o próximo, tá? Esta é a economia do altruísmo, né? É cuidar da natureza, cuidar do próximo, respeitando, né? E sabendo que estão relacionados, que existe essa ligação e que precisa ser cuidado, né? E precisa ser respeitado. A economia solidária. A economia solidária é uma alternativa para a geração sustentável de trabalho e renda com foco na inclusão. Na inclusão e na organização de cooperativas, de associações, de clubes de troca, né, redes de cooperação, entre outras entidades aí, instituições que podem estar se unindo nessas redes, nesses trabalhos, tá? Nessas cooperativas aqui, nessas ações. Tem como características principais, quais são as características principais dessa economia solidária? A cooperação, a autogestão, a viabilidade econômica e a solidariedade. Essa economia solidária, claro que a solidariedade é a base, é a chave. É um ajudando o outro, se ajudando todos juntos, se ajudando para que cresçam juntos, para que se destaquem juntos e para que consigam render, produzir. Nós temos a economia de base ou de proximidade. O que essa economia apresenta? É associada a mobilizações comunitárias espontâneas, vinculadas a causas culturais, sociais ou políticas, demonstra sua sustentação no povo. A raiz onde tudo começa é no povo. É com o povo que essa economia se desenvolve e se destaca, né? Com a participação do povo. Considera que o valor das pessoas não é o quanto cada um tem, mas o quanto cada um pode contribuir, tá? Não importa se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, o importante é que eu esteja junto e que eu esteja contribuindo. Se eu não tiver o dinheiro exatamente, mas eu tenho a força do trabalho, eu tenho o meu tempo, a minha disponibilidade e eu posso estar junto contribuindo, tá? A economia do propósito, o que ela apresenta? Caracterizada pelo senso de comunidade, vinculado à oportunidade de autoexpressão e ao crescimento pessoal, em busca de um propósito maior de vida, tá? Então, aqui não é fazer uma economia, não é trabalhar simplesmente para render, para dar lucro, porque quer ser rico, quer se destacar. Não, tem que ter um propósito firme, um propósito forte, um propósito de vida. Esta economia visa isso, né? O senso da comunidade vinculado às oportunidades e à autoexpressão de cada um. Todos têm que ter a oportunidade de crescer, de poder se desenvolver. Engloba conceitos atuais como a economia compartilhada, né? E considera a força das comunidades conectadas em redes. Isso ajuda demais a desenvolver, a divulgar os trabalhos, divulgar os produtos, enfim, fazendo bom uso da tecnologia no mercado de trabalho, tá? Então, são essas formas de economias que vêm ajudando e que vêm se desenvolvendo e crescendo cada vez mais, né? O brasileiro, ele vem tomando consciência
né? E aprendendo a trabalhar mais, de forma mais consciente, de forma mais solidária, né? Se doando mais e ajudando mais o seu próximo. Na página 90 nós temos o poder da cultura da doação. Que poder esta cultura apresenta? A cultura de doação, ela é a forma como o indivíduo se percebe no ato de doar. Isto é, em que medida ele acredita que é parte responsável pela transformação produtiva de uma sociedade, né? Pela transformação positiva, né? Onde ele vai ajudar o seu meio, a sua sociedade, o meio em que ele está inserido a crescer, a progredir. Então, o poder da cultura de doação é isso, é uma forma do indivíduo se descobrir as suas potencialidades, as suas capacidades e principalmente o quanto ele é e ele pode ajudar o seu próximo. A expressão cultura de doação, ela começou a ser usada no Brasil no início de 2010, com a estruturação de um movimento por uma cultura de doação. O processo ele é complexo, multidimensional e envolve mudanças de hábitos em questões culturais, sociais e ambientais. Quando você passa a fazer parte desses projetos, a entrar nessa cultura, você se muda. Você vai na intenção de ajudar e você acaba sendo ajudado mais ainda, porque você vai participando de um grande projeto de um grande projeto transformador, que você acaba passando por grandes transformações. Você vai se descobrindo enquanto ser humano, viu? E você vai aprendendo a valorizar cada vez mais a vida, o ambiente, o outro, tá? Temos aí a formas de medir a doação. O que você acha? Há formas de medir a doação? Você pode fazer essa medida? Entre os tipos de doadores, os mais importantes são os doadores individuais. Mas tem também, né, os doadores empresariais, né? Esses também estão dentro da cadeia importante, que são os doadores individuais, os doadores empresariais e os doadores de famílias de alto poder executivo. Esses ajudam bastante nos projetos. Eles ajudam a desenvolver vários projetos solidários. Então, esses 3 tipos de doadores, que é o doador individual, que pode ser eu, você, se eu tiver condições de estar junto, de doar, estamos juntos. Então, é o doador individual, é o doador empresarial, as empresas que abraçam as causas e se envolvem nos projetos e fazem grandes doações consideradas, assim como as famílias de grande poder executivos, que às vezes não entram em nome de uma empresa, mas da própria família, né, que pode entrar e doar, fazendo doações a grandes projetos aí solidários. E eles fazem toda a diferença, tá? Nessas organizações. Doadores individuais, né, segundo a pesquisa feita no Brasil, né, os doadores individuais é o maior volume, né? O maior volume de doação vem dessas pessoas, vem desses doadores individuais. Eles chegam a mobilizar cerca de 13 bilhões e 700 milhões de reais, né, nessas campanhas. E isso não é considerado esmola, isso não é considerado dízimo, tá? E nem doações feitas para amigos ou parentes. Isso são doações diretas para os projetos, sem interesse comum, aliás, sem interesse próprio, né? E isso mostra que o brasileiro, ele tem um coração solidário, que ele participa, que ele gosta, que ele ajuda o seu próximo. O brasileiro é um povo solidário, graças a Deus, né? Então, gente, é isso que vocês vão dar uma olhada aí no livro.
A gente vai ver alguns dados dos relatórios de pesquisas realizados aí de 2017. Vocês vão ver que a última pesquisa feita entre 2017 a 2018, a gente vê aí o voluntariado e o engajamento cívico deles nesses projetos. E a gente vê que 70% das pessoas doaram dinheiro a uma organização social ou religiosa ou patrocinaram alguém. E vocês vão ver aí 5% dos doadores apoiaram organizações religiosas, igrejas, 38% doadores apoiaram causas relacionadas a crianças, né? 31 foram doadores que apoiaram causas relacionadas aos pobres, 68% foram doadores que fizeram doações em dinheiros, né, para pessoas. E aí a gente vai ver outras doações. A atividade de vocês vão fazer numa cartolina. Vocês vão colocar no gráfico vocês vão colocar na cartolina o gráfico da página 93, que apresenta os dados da última pesquisa. Vocês vão ver a evolução que se deu nesse período, tá? Aí está, ó, esse gráfico que vocês vão colocar numa cartolina, tá bom? Então é isso, a atividade de vocês. E vamos lá, boa aula para vocês, boa semana e meu abraço para vocês. Fiquem com Deus, saúde.